Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você a enviar essa meditação de hoje para muitas pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Eu quero meditar com você Mateus capítulo 14, versículo 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Agora após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a eles todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Quantas vezes na nossa vida a nossa barca começa a se agitar? Às vezes sua vida está tranquila, está tudo bom, saúde está boa, o trabalho está bom, o casamento está bom, a família está bom, na igreja está bom, está tudo bom. De repente, a tempestade. É um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema na família. Tem vezes que a nossa vida, as ondas se agitam. Tem vezes que na nossa vida o vento é contrário. Tudo acontece de forma contrária ao que esperávamos. Você esperava que acontecesse de uma forma, aconteceu de outra. Muitas vezes na nossa vida se torna noite e nós começamos a viver a noite da fé, como aqui nós não enxergamos nada, é preciso enxergar com a luz da fé. Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Eles não enxergavam a Deus. E é interessante que muitas vezes na hora do sofrimento você não enxerga Deus. Parece que você está sozinho. Talvez agora você esteja sofrendo, passando um sofrimento muito grande. E a impressão que você tem é que todo mundo te abandonou, inclusive Deus. Você começa a experimentar a solidão, parece que até Deus está longe. E aí é por isso que vem o medo. O medo e a solidão são terríveis. Eles gritaram de medo. Tem vezes que o sofrimento é tão grande na tua vida que você começa a gritar de medo. Se é na tua saúde, você tem medo de perder aquela pessoa. Se é a sua saúde, você tem medo de perder a vida. Você tem medo de perder o emprego, você tem medo de perder seu casamento, você tem medo disso, você tem medo daquilo. Na hora do sofrimento nós temos medo. Só que na hora do sofrimento Deus hoje está dizendo: coragem. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Não, você não pode ter medo. Porque Deus está contigo. Diga aqui nos comentários
o que tocou em você essa palavra. Diga amém, diga alguma palavra, mas principalmente compartilhe, porque muita gente está precisando. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.